E aí, pessoal, beleza? Normalmente eu faço os vídeos dos cálculos, a coisa sistemática toda aqui, mas dessa vez eu venho falar sobre os títulos diretos, né? A gente sabe que o formato de norma, né, é o formato assim mais complicado, vamos dizer, né? Mas eu vim trazer agora a questão de dois torneios que teve no Brasil, tá? Dois campeonatos pan-americanos que ocorreram no Brasil nos últimos dias. E aí a gente vai entender, né, quais brasileiros que ganharam títulos, quais brasileiros conquistaram normas e por aí vai, tá? Então eu separei aqui a imagem do Lídio Delgado, tá? Jogador veterano aí e participou em João Pessoa do Campeonato Pan-Americano Sênior, tá? E aqui a imagem já diz tudo, né? Torna-se mestre internacional de xadrez. A gente vai ver aqui como que ele fez tal feito, né? Então tá aqui o campeonato, né, na Chess Results. O Lídio, deixa eu ver aqui onde ele tá, ó. Lídio Delgado, né? Ele era o ranqueado número 12 do torneio, 2058 de rate, né? E aqui a classificação final, ele terminou em primeiro lugar, tá? Ganhou 46 pontos. Vai voltar para os 2,100 e aí, né, divulgado é a questão dele se ter tornado um mestre internacional, tá? Bom, o que vale ressaltar, né? Vamos ver aqui qual que é o rating que ele já teve, né? O jogador tem 65 anos, acabou de entrar na categoria 65, né? E já levar um presentão desse. Vamos ver aqui no progresso dele, no site da FIDE. Vamos entender qual que é o rating, né? Que o Lídio teve. Aqui 2,296, tá? Bom, como é um jogador veterano, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá, né? Como ele é um jogador veterano, provavelmente ele tem jogos antes de 2003, tá? Então aqui consta 2,285, depois ele varia um pouquinho, chegou a 2,296 nessa novo site da FIDE, tá? Eu não tenho certeza, mas pode ser que ele já rompeu 2,300 e alguma coisa, até 2,400 pode ser que ele já teve na década de 80, década de 90, tá? Porque é um atleta de 1960, então ele tinha entre 20 e 30 anos, né, década de 80, 90. Então pode ser que ele tenha alcançado voos ainda maiores, né? Aqui na página inicial dele, deixa eu ver. Ah, não, tá falando que ele foi mestre FIDE de 2010, tá? Mas também pode ser que ele requisitou o título, né, comprovando um rating aí na década de 80, 90, tá bom? Então, quem souber mais informação do Lídio aí, comenta aí, por favor. Eu tô meio perdido nessa informação aí, tá? Mas, bom, o que a gente tem de visualização aqui é que ele chegou a 2,296. Então, ele chegou acima de 2,200, tá? Isso é uma garantia, tá? Não tem quem tire isso dele, beleza? Por que eu tava querendo ver isso, pessoal? Porque se a gente vier aqui na... Acho que aqui não está falando, né? Mas se a gente vier aqui no handbook da FIDE, a gente tem a tabela de títulos diretos, né? Válidos a partir de 1º de maio desse ano, tá? Eu já falei em outro vídeo, inclusive no vídeo em que a Divya da Índia se torna grande mestre, né? Eu entrei aqui nessa tabela também. Vamos aqui na tabela do absoluto. Aqui, ó. Ele virou mestre internacional, né? Vamos entender por quê. Tem uma categoria aqui que fala o seguinte, ó. Continental individual, não é o absoluto, né? O caso deles. Continental acima de 65 anos, acima de 50 anos, tá? É aqui que eu queria ver com vocês. Tá falando o seguinte, que o primeiro colocado do Continental de veteranos ganhou título. Título do quê? Ó, se a gente subir aqui o negócio, a gente vai ver, ó. É o MI, né? Então, ele conquistou através do primeiro lugar, tá? E o segundo e o terceiro tem uma norma. Só que se a gente olhar aqui na classificação, vamos colocar aqui mais fácil. Os outros jogadores, o segundo e terceiro, eles já têm o título de MI, né? Então não serve de nada a norma para eles, tá?
E o interessante, ó, o campeão faz uma norma de GM, tá? Então o Lídio, ele se tornou mestre internacional e uma norma de GM para ele, tá? E por que eu estava verificando tanto essa questão do rating, né? Tem agora uma regrinha que é o seguinte. Ah, não consta aqui, né? É no outro lugar, quer ver? Vamos aqui, ó, na tabela regulamentações. Cadê aqui? Feed. Aqui, ó. Feed regulamentações a partir de 1º de janeiro de 24. Tá? Vamos abrir essa tabela aqui. Aqui, a feed, ela faz algumas mudanças também que eu já comentei em outro vídeo, tá? Ó, para que o jogador tenha o título direto, né, de forma imediata, né, vamos dizer assim, ele precisa ter um rating mínimo publicado, tá? Conforme abaixo. E aqui fala que para ele se tornar EMI, ele tem que ter 2.200, tá bom? E aí ele tá falando isso aqui, ó. Lá para rate, Bom, então, por que foi divulgado que ele conquistou o título? Porque de fato ele cumpre esse requisito, tá? Ele alguma vez na vida ele já teve 2.200, então ele cumpre esse requisito para ter o título direto, né? Como eu disse, o nome diz uma coisa, mas ele tem um requisito também, né? Então ele foi o campeão, que é o que consta aqui na tabela de título direto. Cadê aqui? Olha lá, ele foi o campeão, então ele ganhou o título, tá? E ele fez uma norma de GM, tá? Então aqui ele precisa requisitar esse título, ele tem que entrar em contato com a CBX, que é a entidade que representa o Brasil lá na FIDE, e solicitar o título, tá? Até o momento ele ainda não solicitou, não foi avançado em relação a isso, ele ainda está com o título anterior, tá? Então, um título aí para o Brasil, tá? De mestre internacional. E uma coisa que alguns jogadores até comentaram, né? Tem um atleta específico dos 50, né? Que comentou que ficou muito próximo de tornar mestre FIDE, tá? Então, pela regra aqui também, ó, se vocês verificarem, o número 2 e 3 do torneio, né, o prata e o bronze, ele ganha o título de mestre FIDE, tá? E o mestre FIDE também nessa tabela precisa a exigência de 2 e 100, tá? Fiquem atentos a essa questão das exigências que eu estou falando, que vai fazer sentido também lá quando a gente chegar no Pan-Americano de Jovens, tá? Que é esse torneio aqui. Bom, então aqui, no caso do Herbert Abreu, ó, tá? Que foi o próximo brasileiro que queria alguma coisa a mais, vamos dizer assim, ele ficou meio ponto de fazer o mesmo ponto do Lídio, né? E pelo que vocês leram lá no regulamentação, é primeiro lugar igual, tá? Então, se esses dois brasileiros alcançassem os 7 pontos, vamos imaginar que o Lídio teria o melhor desempate, né? Vamos imaginar que aparentemente o Herbert teria melhor desempate, mas vamos imaginar um cenário em que o Lídio continua sendo campeão. Não vou tirar o título dele, tá? Aí o que acontece? O Lídio virava MI, o Herbert Abreu virava MI, só que o Lídio, como ele foi o campeão, mesmo que seja pelo critério de desempate, somente ele ganharia a norma de GM, tá? Então esse é um ponto. Então os outros jogadores aqui mais para baixo, ó, os outros brasileiros, né? O Wagner Madeira, o Roberto Assunção, né? O Inácio, o Celestino, o Carlos Eduardo, eles que não têm título de GM, né, nem de MI, eles estavam buscando, né, também ficar entre os 3, né, para garantir o MF, de repente ficar em primeiro, mesmo que dividindo a classificação do título de campeão para ganhar o MI, e se ficasse em primeiro a norma de GM, tá? Então aqui a gente só teve o Lídio, tá? Vamos ver a categoria 50. Na categoria 50 a conversa era outra, né? Era muito mais difícil, porque tinham 2 grandes mestres jogando, tá? Diferente dos títulos dentro da CBX, a FIDE, ela premia os jogadores pela classificação final, tá? Então, não funciona tipo assim, esses 2 já são grandes mestres. Eu vou considerar a partir do terceiro colocado. Não funciona assim.
eu preciso de fato ficar entre as primeiras colocações. Vamos ver aqui depois eu vou deixar o link para vocês podem até ver, porque a última rodada movimentou essa classificação final, o que poderia mudar as coisas, né? Mas aí daria muito mais tempo de vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Os jogadores aqui, grandes mestres, confirmaram o favoritismo, né? Terminaram aqui nas primeiras duas colocações, né? E, no caso, o terceiro colocado, que foi o Gauch, né? Ele já tem o título de Mestre Feed. Então, ele, em teoria, ganhou o título de Mestre Feed, mas ele já tem, né? O Darcy também ganharia o título de Mestre Feed. E o Andres Rodrigues, ele ganharia o título direto de MI e uma norma de GM, mas também para ele não faz sentido. Então, aqui, ninguém ganhou nada, vamos dizer assim, tá? Aqui, uma tentativa interessante, né? Dos próximos jogadores. No caso do Jatobá, ele precisaria ser campeão ou dividir o título, né, com o Andres aqui para poder virar MI. No caso dessa cubana, né, eu não tenho certeza aqui das ambições dela, mas ela também poderia ficar entre os três, né, do geral, já que ela tem o título máximo do feminino, né, ela poderia ficar entre os três ali para poder pegar um MF ou até mesmo ganhar o campeonato de forma absoluta, se tornar MI, né. E eu comentei no começo do vídeo, né, que um atleta comentou nas redes sociais, foi o Vladimir Zampronha, né? Já é a segunda vez que ele participa, né, do campeonato aí Masters, Senior 50+, e ele entra na última rodada podendo figurar aqui na terceira colocação, né? E aí, se ele conseguisse, né, tanto ele, aqui o Fernando César, essa Maritza, né? Qualquer um desses aqui, se figurasse entre os três primeiros, tá? Esses três em específico que eu falei com vocês, eles cumprem o requisito, né? Que é ter no mínimo 2,100, né? Se a gente verificar aqui na tabela, ó, Mestre Feed 2,100. Eles iriam cumprir esses requisitos e poderiam pedir o título de Mestre Feed, né? Note que o título direto, como é chamado assim, ele pode ser conquistado de uma maneira um pouco mais fácil do que o habitual alcançar os 2,300, porque muitas vezes o atleta bate bastante aí na trave e não consegue alcançar esse tal rate, tá? Então é isso. Das 6 primeiras colocações, né, somando os 2 torneios, somente um brasileiro aí que conseguiu atingir uma meta muito importante, conseguiu o título, que foi o Lídio, tá bom? E vou passar agora para o torneio Pan-Americano Escolar, tá? Aconteceu em Florianópolis, esse um pouquinho antes, desculpa, esse um pouquinho mais próximo da data de hoje, né? E aqui vamos ver o que esse campeonato dá de título, tá? Então, vou entrar aqui no handbook. Esse campeonato, ele é considerado ele é considerado isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Continental Escolar, tá? Então, note que existe o Continental, né? Seria o Pan-Americano por idades pares, tá? E esse campeonato por idades pares, ele dá mais títulos e ele classifica para uma competições mundiais. Já os campeonatos continentais escolares, eles, por algum motivo, ele fica no nível um pouco abaixo, tá? Dá para perceber aqui, ó, que o campeonato sub-14 é equiparado ao sub-17, o sub-12 ao sub-15 e 13, tá? Então existe como é que eu vou dizer assim? Existe uma supervalorização do campeonato de anos pares, tá? É uma decisão da FIDE, a gente acaba tocando assim, beleza? Então, ó, as categorias 17, 15 e 13, o campeão virava mestre FIDE, tá? Quando eu digo campeão, é o campeão no critério de desempate mesmo, tá? Aqui não tem a questão do jogador ficar igual o primeiro e o segundo, tá? Ele precisa ser o campeão. E o segundo e o terceiro colocado vão ganhar o título de CM, beleza? Mas lembra que eu falei para vocês, a questão dos ratings, né? Então, para ser CM, de fato, 2.000 e para semestre feed, 2.100. Bom, vamos lá. A gente tinha 3 bons jogadores aqui, ó, disputando o título, né? E já com o requisito cumprido, né? O Ferrari já passou dos 2.100, então ele poderia
terminar em primeiro lugar e virar mestre FIDE. O Vitor Ponciano também já passou dos 2.100 e poderia virar mestre FIDE aí direto, tá? Os outros jogadores brasileiros eu não tenho certeza, mas aqui, ó, Eduardo Franzoni, João Francisco, Caleb, esses jogadores, tá? Não tenho certeza se já cumpriram o requisito de 2.100 para mestre FIDE ou de 2.000 para CM, tá? Mas vale lembrar que a partir do momento que você conquista esse título, você pode guardar ele na gaveta e esperar um momento até que você ultrapasse os 2.000 pontos, ou até que passe os 2.100. Beleza? Bom, vamos ver a classificação final aqui. Não vou tentar não deixar muito longo o vídeo. Mas a gente teve aqui somente um brasileiro no pódio, foi o Ponciano. Ele, com a terceira colocação, ele tem direito ao título de CM, que é um título que ele já tem. E a gente teve aqui o título de mestre FIDE pro canadense, tá? Eu não vou entrar no perfil dele para ver, mas ele está ganhando 110 pontos. Então ele vai para 2.084 na próxima lista. Está muito próximo aos 2.100. Se ele ainda não tiver os 2.100, ele precisa passar dos 2.100 para poder casar as duas informações. Eu tenho o título direto, conquistado, campeão pan-americano, mais os 2.100 publicado, e aí ele junta essas duas informações aí e consegue pedir o título de mestre FIDE. Beleza? Vamos ver aqui o Sub-15. Sub-15 a gente tinha também o Frederico Jardim, que já consegue pré-requisito, inclusive até de MI, né? Já passou dos 2.200. E os demais brasileiros aqui, talvez mais próximos do título de CM, né? Vamos ver como que terminou. Então, Frederico Jardim ficou um ponto, né, de ser campeão, e aí ele conquistou de novo o título de CM, que não adianta. E esse jogador também, MF. Então aqui não aconteceu nada, porque o segundo e o terceiro ganhava CM, já tinham, e o campeão virava mestre FIDE já tem, tá? E esses dois brasileiros ficaram mais próximos aqui. Então então não tivemos mais nenhum brasileiro. E deixa eu só confirmar, é o Sub-13 também, né? Vamos ver o Sub-13. O Sub-13 tinha aqui o Lucas Galvão, que cumpriu bem o requisito. Ó. Na verdade, eu não tenho certeza se ele passou 2.100, né? Mas para CM ele já tem o requisito. Vamos ver a classificação final. Ó, o Lucas Galvão é o primeiro jogador brasileiro aqui do Pan-Americano que consegue o título, porque o segundo lugar ganha o título de CM e ele já tem mais de 2.000 pontos publicados. Então, ele acaba de passar os 2.100, então ele tem direito a solicitar o título aí já para a FIDE, né, através da CBX, beleza? E o campeão acabou de passar dos 2.000 de rating, consegue pedir ou o título de CM imediatamente, ou esperar mais um pouco até passar 2.100 e pedir o título de mestre FIDE, tá? Então acabou a categoria até 13 anos. Vamos agora para as meninas, tá? As meninas, o título é bem parecido, tá? A diferença é que a gente trabalha com os títulos femininos, né? Aquele que tem um W na frente. Aqui, ó. O título delas, mesma coisa. Ela vai ganhar mestre FIDE feminino se for campeã e WCM se for segundo e terceiro lugar. Beleza? Vamos lá ver. Aqui a gente tinha a Clara Dias. A Clara Dias já teve mais de 2.000 de rate, tá? Então ela consegue... vamos verificar aqui. Ela consegue pedir até WIM. Então, qualquer um dos dois títulos aqui ela tem direito a pedir, né? Se ela conseguir o título direto. E, na verdade, como ela teve mais de 2.000, ela já poderia pedir o título, tá? Ela não precisava ter jogado esse campeonato para pedir o título, mas eu imagino que ela possa estar tentando o título de WFM, né? No qual 2.100 no tabuleiro é mais difícil, então se ela conseguir 2.000 e um título direto, facilitaria as coisas, tá? Vamos ver a classificação final. A Clara ficou em segundo lugar, tá? Então ela tem direito a pedir o WCM, mas como eu falei, ela já tinha rompido os 2.000, ela poderia pedir em outras circunstâncias. Talvez ela está esperando aí
para virar o WFM mesmo. Ela já tem o título de mestre nacional, então não sei se ela vai oficializar, mas tem direito a solicitar o título, tá bom? A atleta aqui WCM, ela rompeu os 1900 e tem direito ao título de WFM, então provavelmente é uma atleta que vai pedir esse título. Esse título já é um título de boa relevância, né, vamos dizer assim. Para quem já acompanha os meus vídeos, né, o WFM já é considerado um title holder, né? Então isso facilita aí nos convites de organização de torneios para valer torneios de norma. Vamos ver o 15 feminino. 15 feminino, nenhuma jogadora tinha títulos, né? Então imagino que há um interesse aqui. As 3 primeiras brasileiras, acima de 1.800, então bastaria ficar entre as 3 primeiras colocadas que podem pedir o título. E a Mariana Nara já passou dos 1.900, poderia ser classificada ali em primeiro lugar e conseguir o título, né? Vamos ver como é que terminou. Bom, aqui terminou a Mariana Nara, ficou em terceiro lugar. Ela tem direito ao título de WCM, tá? A Luana também, WCM, já tem 1.800. E a Eduarda Fraceto, né? Ela tá ganhando 173, então ela vai para 1.600, 1.700 e uns quebrados, né? Ela tem direito ao título de WFM e o WCM, tá? Se esse for o maior rating dela mesmo, ela ainda vai precisar romper os 1.800, e aí ela pode já pedir o título de WCM e continuar evoluindo e depois pedir o título de WFM, tá? Uma pena aqui, né, pensando já no título de WFM, se a Mariana, que é uma das 3 aqui que já tinha disponível, né, se ela tivesse o melhor critério de desempate, ela poderia já sair do torneio e pedir o título, né? Mas agora quem pode pedir o título é a Eduarda, mas a Eduarda vai precisar alcançar essa meta aí de pontos, tá? Vamos para o último, o Sub-13 feminino. Praticamente dominado aqui pelas estrangeiras, né, por rating. Vamos ver como é que ficou a classificação final. As brasileiras ainda não tem 1.800. A gente teve aqui destaque o terceiro lugar, a Elisa, do Brasil. E ela, 34 mais 1.700, ainda é menos de 1.800, né? Então ela vai precisar romper os 1.800 e apresentar a terceira colocação, que vai dar o título de WCM para ela, tá? Já a canadense, ela, se for o maior rate da história dela, ela consegue pedir o WCM e esperar 1.900 para pedir o WFM, beleza? Bom, agora eu vou rodar com vocês as categorias sub-11 para baixo, tá? Aqui pelo regulamento, o sub-11, cadê aqui? O sub-11 escolar, sub-11, sub-9 e sub-7, tá? Ele dá o título para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que ele dá o título de CM, tá bom? Então, independente da colocação, todo mundo vira CM. Vamos lá. Cadê? Sub-17. Ah, tá tudo aqui, né? Tá. Não, pera aí, eu quero fazer o sub-11. Ah, tá, beleza, tá certo. Sub-11 eu vou fazer direto, não vou ficar alternando a categoria. Então a gente tinha aqui o Paulo, o Kim Paul, né? Que é lá de Santa Catarina, e ele já tem 1.870, mas a gente sabe que precisa de no mínimo 2.000 para pedir o título, beleza? Vamos ver. Teve aqui 2 brasileiros com rating na faixa aqui dos 1.700. Esses 2 jogadores têm direito ao título de CM, vai ficar guardado aí na gaveta durante um tempinho ainda, porque eles vão precisar romper os 2.000, tá? E os jogadores, os 2 aqui, estão na faixa dos 1.900 agora, tá pertinho, mas vai ter que guardar um pouquinho o título aí para esperar chegar o rate, beleza? Feminino, o feminino já é 1.800, vamos ver aqui se alguma garota conseguiu ficar. A gente teve aqui a terceira colocada, Maria Eduarda Mazzaropi. Ela está com quase 1.600, ainda vai faltar 200 pontos, mas conseguiu o título, tá? Então, se você é um desses aí que conseguiu o título, tá?
Eu sei que o nome é estranho, né? É um título direto, mas ele tem um requisito, e é o requisito de pontos, tá? Então temos aqui também o Frederico e o Lucas Casarim, tá? Que também vão ter que galgar aí um pouco para chegar nos 2.000, tá? Não dá para pedir o título ainda. Até o campeão aqui, né, falta bastante para 2.000. Vamos ver o feminino sub-9. Passar aqui sem muito mais enrolação. A Liz Yumi Massetti, né? Conseguiu aí também. Ela está aí no 1.500, 1.600 mais ou menos, né? Falta aí 200 pontinhos para conseguir. Já a Alison Yu, dos Estados Unidos, já está bem coladinha nos 1.800, né? Então, assim que ela alcançar os 1.800, também pode pedir o título. Vamos ver o sub-7. Essa categoria, normalmente, os jogadores ainda faltam tão longe, né? Dos 2.000. Vamos ver aqui como é que ficou. Tivemos um brasileiro também, o Vitor Gabriel. Ele, no caso, vai abrir o rating, né? Vamos ver aqui, só vou clicar nele, só para ver o que está dando de conta aqui. Está dando mais ou menos 1.800 o cálculo, né? Esse aqui, na verdade, tá mal ajustado, né? Porque a média dos jogadores aqui bem baixa, né? 1.500, 1.523. Eu acho que ele não vai sair com esse rating, não. Talvez ele vá sair com 1.650, alguma coisa assim. E aí ele tem que chegar nos 2.000, tá? E por último, não menos importante, o feminino sub-7, né? Tinha aqui algumas brasileiras. E aqui, esse torneio, ninguém tem rating, né? Ninguém tem rate. Vamos ver aqui a classificação final. Tá? Classificação final, não tivemos nenhuma brasileira, tá? Entre os 3 primeiros colocados. As jogadoras nem movimentaram rate, né? Ninguém obteve rate aqui. Aqui a gente tá falando de gente bem novinha mesmo, né? Deixa eu ver se dá para ver a idade no. Deixa eu ver aqui. Apertei 2 vezes, né? Não dá para ver a idade, né? Mas imagino aqui crianças de 5, 6 e 7, né? Então é isso, pessoal. Nós tivemos aí alguns brasileiros, tá? E disputando aí títulos e normas e tudo mais, né? Então, de novo, parabéns aí para o Lídio, que conquistou o título aí, que é super renomadíssimo, né? O título de mestre internacional. E espero que ele continue, né? Movimentando, participando dos torneios, né? Tenho certeza que esse título pode fazer com que ele participe, seja convidado, né? Para jogar vários eventos aí. E agrega demais para a comunidade, né? Então, quanto mais jogadores têm esse título de mestre nacional, mestre feed, eles entram daquele grupo, né, de title holders, então eles facilitam para que novos jogadores obtenham novas normas, novos títulos, etc. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo ficou bem longo, mas eu passei por todas as categorias do Pan-Americano ali de jovens, expliquei também a faixa, quanto que precisa para de fato solicitar o seu título direto, né? É um título direto, mas ele tem um requisito, né? Então ficou meio. Fica a sugestão aí para a FIDE, aí, o presidente da FIDE deve estar assistindo o meu vídeo, né? Fica aí a sugestão aí para mudar o nome, né? Enfim, criar algum sei lá, norma de título de CM, norma de título de Mestre Feed, né? Mas a nomenclatura que é um título direto ficou um pouco estranha, tá? Para quem não estava em anos anteriores, tá? Antigamente esse título é direto mesmo. Então eu não tinha rating, eu tinha 1.400, eu conquistei o título, eu ganhava o título e pronto, acabou, tá? Então a FID ela fez essa mudança mais recente, acho que uns 3, 4 anos atrás, no máximo, assim. Então os jogadores agora precisam alcançar essa pontuação, esse requisito, né, de pontuação também. Beleza? Pessoal, um forte abraço aí e até a próxima.